Deutschland und Italien hätten sich nunmehr entschlossen, Seite an Seite mit Japan gemeinsam den Kampf zur Verteidigung der Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Völker und Reiche gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und England zu führen. Em 22 de junho de 1941, às 13h15 da manhã, 3 milhões de soldados alemães cruzaram simultaneamente uma fronteira que se estendia por mais de 1.000 quilômetros. Era a maior operação militar da história registrada. 3 grupos de exércitos avançavam em 3 direções. Os tanques esmagavam os campos de trigo úmidos da Bielorrússia. Os aviões da Luftwaffe destruíram 1.200 aviões soviéticos no solo antes do meio-dia. Naquele momento, a Alemanha já controlava quase toda a Europa Ocidental. Tinha esmagado a França em 6 semanas. Tinha expulsado os britânicos do continente. Tinha dobrado a Polônia em 35 dias. Os Países Baixos em 5, a Bélgica em 18. O mapa político da Europa, tal como 3 gerações o tinham conhecido, tinha deixado de existir. A Alemanha poderia ter vencido? A resposta que incomoda a quase todos é sim, mais de uma vez, e de mais de uma forma. A vitória alemã não exigia um milagre, exigia que várias coisas saíssem diferente, e quase saíram diferente. Esta é a história de como a Alemanha esteve tão perto. Há uma imagem que persiste. A Alemanha de Hitler como uma potência industrial invencível, uma maquinaria de guerra que dominou a Europa porque estava economicamente preparada para fazê-lo. Essa imagem é falsa. Quando Adolf Hitler assumiu o poder em 30 de janeiro de 1933, a renda per capita da Alemanha era comparável em termos atuais à do Irã ou da África do Sul. Mais de 15 milhões de pessoas dependiam para seu sustento de artesanatos tradicionais ou da agricultura camponesa. O desemprego afetava 6 milhões de alemães, cifra que representava quase 1/3 da força de trabalho industrial. O sistema bancário tinha colapsado 2 anos antes. As reservas de divisas do Reichsbank tinham se reduzido a apenas 400 milhões de Reichsmarks no verão de 1933. Suficiente para cobrir menos de um mês de importações essenciais. O economista Adam Tooze, em sua análise monumental da economia nazista, assinala que em 1939, quando começou a guerra, o PIB combinado dos impérios britânico e francês superava o da Alemanha e da Itália em 60%. A economia estadunidense, que em 1870 tinha um tamanho similar à alemã, tinha crescido até ser 2 vezes maior antes da Primeira Guerra Mundial e chegaria a ser 4 vezes maior que o Terceiro Reich em 1943. Esta não era uma lacuna que a vontade política pudesse fechar em alguns anos. E, no entanto, Hitler tentou fechá-la de todas as formas. Em 8 de junho de 1933, no mesmo dia em que a Alemanha declarou uma moratória unilateral sobre sua dívida externa, o gabinete aprovou um programa de rearmamento sem precedentes. 35 bilhões de Reichsmarks a gastar em 8 anos, a uma taxa de 4 bilhões e 400 milhões anuais. Para dar dimensão a esta cifra, as receitas nacionais totais da Alemanha naquele ano tinham caído para apenas 43 bilhões de Reichsmarks. A República de Weimar tinha gasto em defesa não bilhões, mas centenas de milhões. Hitler ordenava investir entre 5% e 10% do PIB alemão em rearmamento durante quase uma década, sobre as costas de um país com níveis de renda per capita modestos. Para financiar isto sem desencadear inflação imediata, Hjalmar Schacht, presidente do Reichsbank, projetou um sistema de promissórias fora do orçamento conhecidas como letras MEFO. As empresas armamentistas como Krupp, Siemens, Vereinigte Stahlwerke e Deutsche Industriewerke aceitavam estes bônus como pagamento, os quais podiam descontar no Reichsbank em troca de dinheiro vivo. O sistema permitiu financiar 5 anos de rearmamento massivo sem que a dívida aparecesse nos livros do governo. Era brilhante e era precário. Cada mês que passava, a economia alemã se aprofundava mais em um território onde uma única crise de confiança poderia desencadear o colapso.
A Alemanha dependia de importações para sobreviver. Sem importações de rações, seus enormes rebanhos de porcos e vacas não podiam se sustentar. Suas indústrias têxteis dependiam inteiramente do algodão e da lã importados. Os altos fornos do Ruhr se alimentavam de minério de ferro da Escandinávia. Suas frotas de caminhões, automóveis e aviões queimavam petróleo importado. O país que se preparava para conquistar a Europa não produzia suficiente borracha nem combustível para sustentar uma guerra prolongada. O historiador Richard Evans documenta como estas contradições estruturais condicionaram cada decisão estratégica que Hitler tomaria durante os anos seguintes. A brutalidade da política nazista não era separável do desespero econômico que a alimentava. A Alemanha precisava de recursos. A única forma de obtê-los rapidamente era conquistando-os. Mas em 1933, com o exército limitado pelo Tratado de Versalhes a 100 mil homens e sem aviação militar legal, tudo isto era ainda uma fantasia de estrategista. O que ninguém na Europa esperava era a velocidade com que essa fantasia começaria a tomar forma. No outono de 1934, o desemprego alemão, que tinha alcançado 6 milhões em janeiro de 1933, caía para baixo dos 2 milhões. Em 1936, praticamente tinha desaparecido. Nos bares de Munique, nas oficinas do Ruhr e nas fazendas da Baviera, as pessoas atribuíam esta transformação ao gênio de Hitler. A propaganda de Goebbels não precisou inventar o milagre econômico. Só precisou se apropriar dele. Mas o verdadeiro motor do crescimento era o rearmamento. E o rearmamento dependia de um relógio que corria contra a Alemanha. Em setembro de 1936, Hitler redigiu um memorando secreto dirigido ao marechal de campo Werner von Blomberg e ao plenipotenciário para o plano quadrienal, Hermann Göring. O texto era explícito. A economia alemã deve estar em condições de guerra em 4 anos. O exército alemão deve estar operacional em 4 anos. O memorando foi classificado imediatamente. Sua existência não se tornou pública até depois da guerra. O plano quadrienal, sob a direção de Göring, buscava a autarquia, produção doméstica de matérias-primas para eliminar a dependência de importações. A Alemanha carecia de petróleo, mas tinha carvão em abundância, e o carvão podia converter-se em combustível sintético, mediante o processo de hidrogenação desenvolvido pela IG Farben. Karl Krauss, um dos diretores da IG Farben, supervisionou a expansão desta capacidade. Os planos projetavam levar a produção de combustível sintético a 8,3 milhões de toneladas anuais para 1942 a 43. Em 1938, apenas alcançava os 2,4 milhões. A lacuna era enorme. Para fechar essa lacuna, o Reich injetou nos projetos químicos de Krauss nada menos que 2 bilhões e 500 milhões de Reichsmark solo em 1940 e em 1941. A instalação maior de todo o plano quadrienal resultou ser a fábrica que a IG Farben começou a construir no final de 1940 na pequena cidade de Auschwitz, na Alta Silésia. Situada sobre terreno plano, perto das jazidas de carvão de Cracóvia, com excelentes conexões ferroviárias e um amplo suprimento de água, era o lugar ideal para um grande complexo químico. O orçamento final da fábrica de Auschwitz foi de 776 milhões de Reichsmarks, o maior investimento individual de todo o plano quadrienal. Gastaram-se pelo menos 610 milhões antes do final da guerra. Em termos puramente industriais, este complexo químico eclipsava em dimensões o centro de extermínio que a esse estabeleceria a apenas 1 quilômetro. A indústria de armamentos cresceu a uma velocidade sem precedentes em tempo de paz. Para 1938, mais de 40% do aço alemão se destinava diretamente à Wehrmacht ou aos projetos do plano quadrienal. O gasto militar como porcentagem da renda nacional superou os 19% naquele ano,
uma cifra que nenhum país democrático teria tolerado politicamente. Em agosto de 1938, a Alemanha era nominalmente uma nação em paz, mas funcionava economicamente como uma nação em guerra. E, ao mesmo tempo, os limites deste esforço se tornavam insustentáveis. Entre 25 e 31 de maio de 1938, no espaço de apenas uma semana, o exército alemão triplicou sua solicitação de aço de 400 mil toneladas adicionais para mais de 1,2 milhão. A Luftwaffe ordenou ao mesmo tempo uma frota de nada menos que 7 mil bombardeiros bimotor Junkers Ju-88. O executivo da Junkers, Heinrich Koppenberg, prometeu a Göring que, mediante economias de escala americanas, poderia entregar 250 aviões por mês. O custo desta promessa foi comprometer mais da metade da mão de obra da Luftwaffe para a produção de um bombardeiro de médio alcance, cuja única razão de ser eram as operações ofensivas contra a França e a Grã-Bretanha. Schacht tinha avisado, em particular desde 1937, que o ritmo era insustentável. As divisas alemãs se esgotavam, as exportações caíam, porque a indústria estava voltada para o rearmamento e não tinha capacidade para produzir bens comerciais competitivos. O déficit da balança de pagamentos se ampliava. Sem importações de minério de ferro, os altos fornos do Ruhr reduziriam sua produção. Sem petróleo importado, os novos tanques e aviões não poderiam se mover. O general Georg Thomas, chefe do Estado-Maior Econômico Militar do Alto Comando da Wehrmacht, preparou em 1938 uma análise que chegou a uma conclusão brutal. Se a Alemanha entrasse em guerra com a Grã-Bretanha e a França, sua economia não poderia sustentar o esforço bélico por mais de 1 ou 2 anos. As reservas de matérias-primas eram insuficientes. A dependência de importações era estrutural. Hitler leu a análise, ignorou-a. Mas Thomas tinha razão, e o que nenhuma análise podia prever com precisão era que o próprio desespero, essa contradição insustentável entre ambição e recursos, acabaria sendo o motor das decisões mais radicais que a Alemanha tomaria nos anos seguintes, não para resolver a contradição, para saltar sobre ela, às cegas, antes que se tornasse irreversível. Isso explica o outono de 1939 com mais clareza do que qualquer outra coisa. Às 4h45 da madrugada do dia 1º de setembro de 1939, o couraçado de bolso Schleswig-Holstein abriu fogo contra a guarnição polonesa em Westerplatte, no Porto Livre de Danzig. Era o disparo que começou a Segunda Guerra Mundial, o que não era o disparo que Hitler queria dar naquele momento. O plano original de Hitler para 1939 era mais limitado do que o resultado. Esperava que a Polônia cedesse território sem que a Grã-Bretanha e a França interviessem, como tinham feito quando permitiu a anexação da Áustria em março de 1938 e a ocupação dos Sudetos em outubro daquele ano. O Pacto de Aço com Mussolini, assinado em maio de 1939, era um fator dissuasório. O Pacto Ribbentrop-Molotov, assinado em 23 de agosto, neutralizava a possibilidade de uma guerra em 2 frentes imediata. Mas a Grã-Bretanha e a França declararam a guerra em 3 de setembro. Esta foi, segundo todas as análises militares e econômicas alemãs da época, o pior pesadelo estratégico possível. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército, e o comandante-em-chefe Walter von Brauchitsch tinham estado considerando no outono de 1938 um golpe de Estado contra Hitler, precisamente porque criam que sua política externa levaria a Alemanha a uma guerra simultânea com a Grã-Bretanha e a França antes que o rearmamento alemão estivesse completo. Halder chegou a levar uma pistola carregada às suas reuniões com Hitler no outono de 1939, com a intenção declarada mais tarde a colegas próximos de derrubar Emil. Não foi capaz de agir. Séculos de lealdade militar o detiveram.
Em termos econômicos, a situação era grave desde o primeiro dia. As importações alemãs colapsaram imediatamente. Os suprimentos de minério de ferro de Narvik foram cortados. As importações de cobre e petróleo caíram praticamente a zero. Dentro dos primeiros 6 meses da guerra, a Alemanha importava em termos reais menos de 1/3 das matérias-primas que tinha consumido em 1932. No pior momento da Grande Depressão, quando a metade de sua capacidade industrial tinha estado paralisada. A Grã-Bretanha e a França, por sua parte, dispunham de recursos enormes. Só as reservas de divisas de ambos os países somavam, segundo os cálculos do Estado-Maior Econômico alemão, 7 bilhões e 370 milhões de dólares. As reservas alemãs, no cenário mais otimista, não superavam os 700 milhões. E a Grã-Bretanha e a França tinham assinado já um programa conjunto de pedidos de aviões nos Estados Unidos. Mais de 10 mil aeronaves militares para serem entregues para o final de 1941. Equivalia a um ano inteiro da produção alemã. Mas então, ocorreu algo que ninguém tinha antecipado. O general Halder passou o outono e inverno de 1939 em um estado de angústia aguda. A Wehrmacht tinha esmagado a Polônia em 35 dias, sim, mas a análise honesta daquela campanha era perturbadora. Os batalhões de reserva de terceira linha tinham mostrado incidentes de pânico. O ritmo de atrito entre os veículos blindados tinha sido alarmante. Em menos de 4 semanas de combate, 1/4 parte dos tanques iniciais tinha sido destruída ou tinha se avariado. A maioria das divisões Panzer continuava equipada com os obsoletos Mark I e Mark II, com escassas 11,5 toneladas o primeiro e apenas 8 toneladas o segundo. Veículos completamente inadequados para enfrentar os blindados franceses. O Char-B francês, a 32 toneladas, o veículo mais pesado e poderoso do mundo naquele momento, teria massacrado essas formações em campo aberto. Ao terminar a campanha polonesa, em outubro de 1939, o exército alemão dispunha de apenas 2.701 veículos operacionais, dos quais a grande maioria era desses modelos leves obsoletos. Apenas 541 eram tanques médios de combate real, os únicos aptos para um enfrentamento sério no Oeste. Se essa força tivesse se lançado contra as linhas aliadas no outono de 1939, a Wehrmacht teria tido sorte de sair com um empate. O problema da munição era igualmente sério. Nas primeiras semanas da campanha polonesa, o consumo mensal de bombas de aviação tinha superado a produção em um fator de 7. Os cálculos de Thomas no MIEO-KW indicavam que se a Wehrmacht atacasse a França em novembro de 1939, como Hitler exigia, as reservas de munição de artilharia se esgotariam em semanas. O plano que o alto comando tinha redigido apressadamente em outubro de 1939 para atacar a França não convencia ninguém. Era uma revisão sem imaginação do Plano Schlieffen de 1914. Um empurrão direto para a costa do canal para proporcionar à Luftwaffe e à Marinha bases para atacar a Grã-Bretanha de perto. Mesmo se funcionasse, não prometia destruir o exército francês. A Alemanha se encontraria diante de uma guerra de desgaste prolongada contra 2 inimigos formidáveis, com os recursos dos Estados Unidos fluindo para eles. Hitler exigiu o ataque para novembro de 1939. Em 5 de novembro, Brauchitsch foi à sua reunião com o Führer carregando estatísticas do quartel-mestre-general Eduard Wagner que demonstravam a inadequação do equipamento. O resultado foi uma explosão de ira. Hitler acusou Brauchitsch de sabotagem do comando do exército e declarou que conhecia o espírito de Zossen, o quartel-general do exército, e estava determinado a esmagá-lo. Brauchitsch saiu da reunião tremendo de impressão. Halder, convencido de que a Gestapo tinha infiltrado a conspiração, ordenou destruir todos os documentos incriminatórios. O golpe estava liquidado, mas o mau tempo salvou a Alemanha. 16 vezes entre novembro de 1939 e maio de 1940,
O ataque foi planejado e depois adiado por condições climáticas. Sem a Luftwaffe em apoio, até mesmo Hitler reconhecia que o assalto tinha escassas probabilidades de sucesso. Ao adiar o ataque de novembro, quase com certeza salvou seu regime de uma catástrofe, porque a situação política interna era frágil. As pesquisas da Gestapo registravam uma opinião pública nervosa, descontente com a perspectiva de uma guerra longa, com pouca adesão emocional a uma campanha no Oeste. Se o ataque de novembro tivesse fracassado, Hitler teria enfrentado não apenas a derrota militar, mas a perda de legitimidade política precisamente quando o exército conspirava contra ele. E nesse intervalo de mau tempo e paralisia, algo extraordinário aconteceu. Em 10 de janeiro de 1940, um avião de reconhecimento alemão fez um pouso de emergência em Malines, Bélgica. A bordo iam o major Helmut Rheinberger e o tenente-coronel Erich Hoynemans. Rheinberger levava uma pasta com os mapas do Estado-Maior do plano original de ataque, incluindo os detalhes de como o grosso das forças móveis alemãs avançaria através da Holanda e da Bélgica. Tentou queimar os documentos no campo em que fizeram o pouso de emergência. Não conseguiu completamente. Os fragmentos recuperados chegaram ao alto comando aliado em poucas horas. A catástrofe de 10 de janeiro abriu a porta para algo diferente. O general Erich von Manstein, chefe do Estado-Maior do Grupo de Exércitos A, levava semanas defendendo uma alternativa radical que Brauchitsch e Halder, no alto comando, tinham rejeitado repetidamente. Manstein propunha passar o grosso da força blindada pelas Ardenas, a floresta supostamente intransponível entre Luxemburgo e Bélgica, cruzar o rio Mosa perto de Sedan e lançar-se em direção ao oeste, rumo ao Canal da Mancha, cortando pela retaguarda os exércitos aliados que teriam marchado em direção ao norte. Era a manobra do corte de foice, o Sichelschnitt. Brauchitsch e Halder a tinham descartado em dezembro como absurdamente arriscada. A guerra de posição nas florestas das Ardenas, com uma massa de 45 divisões espremidas em 4 estradas estreitas, era o pesadelo logístico de qualquer oficial de Estado-Maior que tivesse estudado a Primeira Guerra Mundial. Mesmo se os tanques cruzassem o Mosa, os flancos ficariam aterrorizadoramente expostos a um contra-ataque aliado vindo do norte. O que mudou a equação foi a combinação do desastre dos documentos roubados e a intervenção direta de Hitler, que conheceu o plano de Manstein em um jantar com oficiais em fevereiro de 1940 e o achou afim à sua própria intuição estratégica. O plano definitivo não foi adotado até 24 de fevereiro de 1940. A invasão começou em 10 de maio. Havia apenas 75 dias entre a aprovação do plano e sua execução. O que é fundamental entender é isto: o Blitzkrieg não foi uma estratégia concebida com anos de antecedência. Não foi o produto de uma síntese cuidadosa entre tecnologia militar, doutrina e planejamento econômico. Foi uma improvisação brilhante e de altíssimo risco, adotada no último momento, que resultou em funcionar de uma maneira que ninguém tinha antecipado completamente. O próprio Halder, chefe do Estado-Maior que acabaria aprovando o plano, anotou em seu diário em 28 de janeiro de 1941, meses depois que o Blitzkrieg na França resultou em um sucesso esmagador. Barbarossa. Propósito não claro. Não prejudicamos os ingleses. Nossa base econômica não melhora significativamente. O risco no Oeste não deve ser subestimado. Isto era o mesmo homem que tinha executado a campanha mais brilhante da história militar recente. O que revela é que até ele reconhecia em retrospectiva a dose de acaso que separou o desastre do triunfo. Às 5h35 da manhã do dia 10 de maio de 1940, milhares de canhões alemães começaram a moer as posições francesas, holandesas e belgas ao longo de toda a fronteira ocidental.
Comandantes de companhia faziam soar seus apitos para o assalto de infantaria. Tanques e caminhões aceleravam seus motores. Por cima, ondas de bombardeiros e caças avançavam em direção ao oeste. A primeira ação espetacular foi ao norte. As famosas fortificações belgas sobre o rio Mosa foram capturadas em assaltos audazes por comandos e forças de elite transportadas em planadores, incluindo o assalto ao forte de Eben Emael, a maior fortaleza da Europa naquele momento, tomado em 12 horas por 90 homens da unidade de assalto Granit que descenderam em planadores sobre sua cobertura. Paraquedistas alemães descenderam simultaneamente sobre os arredores de Haia, Roterdã e as pontes de Dordrecht e Moerdijk. Era a primeira vez na história que operações aerotransportadas nesta escala se executavam em combate. O efeito calculado, o grosso do exército francês e a força expedicionária britânica marcharam rapidamente em direção ao norte. Esta manobra bem ensaiada devia deter o exército alemão antes que alcançasse a costa do canal, sobre a linha do rio Dyle, desde Breda, nos Países Baixos, até Dinant, na Bélgica. 57 divisões aliadas se deslocaram nessa direção. Apenas 19 divisões alemãs de segunda categoria enfrentavam essa massa. Os alemães se deixavam superar naquela asa em uma proporção de quase 3-1. Se os aliados tivessem enfrentado o plano original alemão de outubro de 1939, ou mesmo o plano Schlieffen de 1914, teria funcionado. O que enfrentaram foi algo completamente diferente. O ataque na Holanda e no norte da Bélgica era uma distração. O golpe real vinha 100 quilômetros ao sul, pelas Ardenas. 7 das 9 divisões Panzer alemãs, agrupadas sob o grupo de exércitos A, empurravam apressadamente pelos estreitos caminhos florestais que conduziam em direção ao oeste através da Bélgica e de Luxemburgo, em direção às pontes do Mosa entre Dinant e Sedan. O grupo Panzer Kleist, a massa principal do esforço alemão, incluía 1.222 tanques, 545 semilagartas e 39.373 caminhões e automóveis. Se esta formação tivesse se desdobrado em uma única estrada desde a fronteira com Luxemburgo, sua cauda teria chegado até Königsberg, 1.540 quilômetros ao leste. A realidade era apenas um pouco menos assombrosa. Nos primeiros dias da campanha, o grupo Panzer Kleist abriu caminho em direção ao Alto Mosa por apenas 4 estradas estreitas, cada coluna com quase 400 quilômetros de comprimento, avançando sob pressão de tempo extrema. Era essencial que a vanguarda alcançasse a linha do Mosa com a força suficiente para tomar as pontes, antes da tarde de 13 de maio. Caso contrário, os aliados teriam tempo de reagir ao Schwerpunkt e restabelecer sua superioridade global. Em 11 e 12 de maio, o grupo Panzer Kleist ameaçou se converter no pior engarrafamento de trânsito do mundo. Os oficiais de Estado-Maior iam em motocicletas de cima para baixo para gerenciar o trânsito. Aviões leves sobrevoavam para coordenar. E os motoristas recebiam doses de Pervitin, a formulação original do que hoje chamamos Speed, conhecida então entre as tropas como Panzer Chocolade, chocolate de tanque. Os homens dirigiram 3 dias e 3 noites sem dormir. Os depósitos de combustível altamente inflamáveis iam intercalados entre os veículos de combate na vanguarda mesma das colunas blindadas, reabastecendo na estrada cada vez que o trânsito parava, esvaziando os galões e deixando-os vazios para que fossem recolhidos pelas equipes que vinham atrás. As pontes do Mosa em Sedan e Dinant caíram em 13 de maio, antes que os aliados compreendessem o perigo. O que se seguiu foi a ruptura de todos os precedentes doutrinários. Os generais Panzer, especialmente Heinz Guderian à frente do 19º Corpo de Exércitos, exploraram o avanço de maneira que o próprio alto comando alemão qualificou de demasiado audaz. Guderian recebeu a ordem de parar e consolidar a cabeça de ponte de Sedan. Ignorou a ordem e avançou em direção ao oeste. Foi chamado para prestar contas. Seu comandante imediato, o general Ewald von Kleist,
esteve a ponto de relevá-lo. Guderian argumentou, conseguiu a permissão de continuar o reconhecimento em força e continuou avançando. Era a doutrina do Auftragstaktik, a iniciativa do comando subordinado levada à sua expressão mais radical. Os aliados, em um desastroso erro de cálculo, tinham desdobrado a totalidade de suas reservas em direção ao extremo ocidental do movimento. Os laboriosos procedimentos de comando e controle dos exércitos francês e britânico ficaram completamente sobrecarregados pelo ritmo dos eventos. O grosso das forças aliadas continuou avançando em direção ao norte, enquanto as divisões blindadas alemãs lhes fechavam a passagem pelo sul. Às 8h30 da tarde de 20 de maio, 10 dias depois do início da campanha, a vanguarda da 2ª Divisão Panzer alcançou Abbeville, onde o rio Somme desemboca no mar. A armadilha tinha se fechado. Era o maior cerco na história militar. Atrapados entre o martelo e a anvil da ofensiva alemã, havia 1,7 milhão de soldados aliados. O exército holandês completo, o exército belga completo, a força expedicionária britânica completa e a elite do exército francês. Para 24 de maio, apenas os portos de Dunkerque e Ostende restavam como vias de escape. Mas aqui se produziu a primeira das grandes oportunidades perdidas da Alemanha. Em 24 de maio, com unidades Panzer a menos de 16 quilômetros de Dunkerque, Hitler emitiu a ordem de parada. Os tanques pararam durante 48 horas cruciais. Os motivos reais têm sido debatidos desde então. Göring queria que a Luftwaffe levasse o crédito da vitória final. O general von Rundstedt recomendou a pausa para reorganizar linhas sobreestendidas. Hitler poderia ter acalentado a esperança de oferecer aos britânicos uma saída honrosa que facilitasse uma paz negociada. Os britânicos evacuaram 370 mil homens por mar. Deixaram para trás toda a sua artilharia, todos os seus tanques, todos os seus caminhões. Os alemães tomaram 1,2 milhão de prisioneiros no conjunto da campanha. Em 22 de junho, no mesmo vagão de trem na floresta de Compiègne, onde a Alemanha tinha assinado o armistício de 1918, a França assinou sua rendição. A conquista da França custou aos alemães 49 mil mortos e desaparecidos. Os franceses sofreram 120 mil mortos em apenas 6 semanas. Na chancelaria do Reich, o marechal de campo Wilhelm Keitel proclamou solenemente Adolf Hitler o maior líder militar de todos os tempos, Größter Feldherr aller Zeiten, abreviado pelas tropas no sarcástico acrônimo Gröfas. A propaganda alemã atribuiu a vitória ao dinamismo revolucionário do Terceiro Reich e sua liderança nacional-socialista. Mas os analistas mais lúcidos entendiam o que os números revelavam. O exército alemão tinha vencido com 135 divisões contra 151, com 2.439 tanques contra 4.200 aliados, com 3.578 aviões contra 4.469. Tinha ganhado não por superioridade material, mas pela concentração genial de força no ponto decisivo e pela paralisia do comando aliado. E aí começou o verdadeiro problema da Alemanha. No verão de 1940, a Alemanha controlava mais da Europa Ocidental do que qualquer poder desde a queda do Império Romano do Ocidente. O bloco alemão, somando a Grande Alemanha, os territórios ocupados e os neutros alinhados, abrangia uma população de 290 milhões de pessoas em um território ligeiramente inferior ao dos Estados Unidos. Se tivesse sido possível manter a atividade econômica aos níveis do pré-guerra, o PIB combinado teria superado o do Império Britânico e teria rivalizado com o dos Estados Unidos. Isto parece a situação de partida de um triunfador. Na realidade, era a situação de partida de alguém que tinha ganhado o primeiro ato de um jogo que precisava ganhar em 5. O problema central era a Grã-Bretanha. Hitler esperava que,
após a perda de seu principal aliado continental, o governo britânico aceitasse uma paz negociada. Era a lógica que tinha exposto em Mein Kampf. Era o acordo que teria querido assinar. Churchill recusou-se inclusive a explorar essa possibilidade. Já no final de maio de 1940, antes da queda da França, o gabinete de guerra britânico tinha decidido não travar nenhuma negociação com Berlim. A aposta era a entrada eventual dos Estados Unidos no conflito. A embaixada alemã em Washington comunicou a Berlim em julho de 1940 com crudeza. Como expoente do judaísmo, Roosevelt quer que a Inglaterra continue combatendo e prolongue a guerra até que o esforço de rearmamento dos Estados Unidos esteja plenamente em marcha. E o que ocorreu em Washington no verão de 1940 foi o que realmente determinou o resultado da guerra. Em 16 de maio de 1940, 3 dias depois de o grupo Panzerkreist cruzar o Mosa, o presidente Franklin D. Roosevelt apresentou perante o Congresso a proposta de construir um complexo militar industrial capaz de fornecer aos Estados Unidos não menos que 50.000 aeronaves por ano. O número era astronômico, uma declaração de supremacia industrial mais do que um plano de produção concreto, mas o Congresso o aprovou. Semanas depois aprovou a Lei de Expansão Naval dos Dois Oceanos, que sentou as bases das frotas de porta-aviões com as quais os Estados Unidos projetam força ainda hoje. Em julho de 1940, produziu-se o primeiro sorteio para o serviço militar em tempo de paz na história norte-americana, projetado para criar uma força treinada de 1,4 milhão de homens. E em setembro, o acordo de contra-torpedeiros por bases proporcionou à Grã-Bretanha 50 contra-torpedeiros da Primeira Guerra Mundial em troca de bases navais em Terra Nova, no Caribe e nas Ilhas Atlânticas. O que é crucial entender. A expansão da indústria aérea estadunidense que se pôs em marcha naquele verão não esperou por Pearl Harbor. Em julho de 1940, agentes de compras britânicos em Washington foram convidados para uma reunião clandestina com planejadores industriais americanos, da qual surgiu um esquema para expandir a capacidade da indústria aeronáutica até produzir não menos que 72.000 aviões anuais, garantindo um suprimento à Grã-Bretanha de 3.000 aviões por mês, 3 vezes a produção alemã daquele momento. Em 1940, os Estados Unidos já produziam 6.019 aviões militares, dos quais a Grã-Bretanha recebeu 2.006. Em 1941, a cifra saltou para 19.433, mais do que a Alemanha ou a Grã-Bretanha separadamente. E em 1942 se aproximaria dos 48.000. O general Fritz Todt tinha sublinhado o alarme perante Hitler já em março de 1940. O Führer reconheceu que não podemos sobreviver a uma guerra de longa duração. A partir de 1941, o tempo trabalha contra nós. Potencial USA. Era uma avaliação correta. O problema era que o único caminho de saída que Hitler via era continuar apostando com maior ferocidade. A vitória alemã na França não tinha eliminado o problema de fundo. Tinha-o complicado, porque agora a Alemanha controlava uma grande extensão da Europa Ocidental que não podia alimentar nem abastecer de energia para suas próprias necessidades, que gerava déficits comerciais massivos acumulados em um sistema de compensações dos quais nunca ia poder sair e cujas economias colapsavam sob a ocupação enquanto a produção aliada continuava crescendo do outro lado do Atlântico. Para lançar uma invasão da Grã-Bretanha, a Alemanha precisava controlar o canal por ar e por mar. Este controle nunca se estabeleceu, e não foi por falta de tentativa. A desproporção naval era esmagadora. No verão de 1940, após as perdas sofridas na campanha norueguesa, a marinha de superfície alemã praticamente tinha deixado de existir como fator de combate. No primeiro dia da Operação Weserübung, na Noruega, o cruzador pesado Blücher
O navio de guerra mais moderno da Kriegsmarine foi afundado em frente ao fiord de Oslo por uma bateria costeira antiquada que a Krupp tinha vendido aos noruegueses anos atrás. A Royal Navy depois afundou toda a frota de 10 contra-torpedeiros modernos que tinha desembarcado as tropas alemãs nos fiordes de Narvik. Mais 2 cruzadores pesados, o Gneisenau e o Scharnhorst, foram desabilitados por torpedos britânicos. O couraçado de bolso Graf Spee tinha sido autoafundado em Montevideo em dezembro de 1939. Para quando chegou o momento de considerar a invasão do canal, tudo o que o almirante Erich Raeder podia oferecer como proteção era um cruzador pesado, 2 cruzadores leves e 4 contratorpedeiros modernos. A Home Fleet britânica por si só dispunha de 5 couraçados, 11 cruzadores e não menos que 30 contratorpedeiros de reação rápida. E isto representava apenas uma fração do poder naval britânico. A Almirantado mantinha em Gibraltar pelo menos a metade de sua frota restante, pronta para operações ofensivas contra os italianos, não para defender contra a improvável contingência de uma invasão alemã do canal. Raeder, em um memorando privado a Hitler em setembro de 1939, já tinha descrito o estado da Kriegsmarine como o de quem teria que enfrentar a Royal Navy, com a consciência tranquila de estar agindo heroicamente, mas com a expectativa de contribuir de algum modo para a causa da nação, mesmo morrendo com dignidade. Era, em outras palavras, uma marinha que sabia que não podia ganhar. A única alternativa a uma invasão convencional era a guerra submarina. O almirante Karl Dönitz, comandante dos submarinos e fanático nacional-socialista, calculou que para estrangular a linha de suprimento britânica, suas tripulações precisariam afundar pelo menos 600 mil toneladas de carga por mês durante pelo menos um ano. Para isso, precisava de 300 U-Boot operacionais, o que requeria ter 100 ativos no Atlântico Norte simultaneamente. A Alemanha começou a guerra com 57 submarinos, dos quais 32 eram capazes de operar no Atlântico. Em julho de 1940, Hitler atribuiu brevemente a máxima prioridade ao programa de submarinos. Dezenas de milhares de toneladas de aço foram reatribuídas da produção de munição para o exército para a construção de U-Boot. Mas esta prioridade durou pouco. No outono de 1940, o Exército e a Luftwaffe reclamaram seus recursos de volta. As entregas reais de U-Boot entre junho de 1940 e março de 1941 chegaram a apenas 72, a maioria necessária para treinamento. O número de submarinos operacionais no Atlântico caiu para um mínimo de 22 em fevereiro de 1941. Com essa força reduzida, os Wolfpacks afundaram mais de 2 milhões de toneladas de carga aliada entre junho de 1940 e março de 1941, mas nunca alcançaram o limiar necessário para cortar as linhas de suprimento. E o tempo, como Dönitz calculou, trabalhava contra a Alemanha. Mesmo no cenário otimista, completar o isolamento da Grã-Bretanha teria levado até o outono de 1941 e depois meses mais para que a fome surtisse efeito. Hitler precisava de resultados em um cronograma muito mais curto. Então a carga recaiu sobre a Luftwaffe e a Luftwaffe tinha problemas estruturais que nenhuma quantidade de coragem podia resolver. A campanha da França tinha custado à aviação alemã cerca de 30% de sua força inicial. Apenas no primeiro dia da Batalha de 10 de maio, para estabelecer a superioridade aérea desde o amanhecer, a Luftwaffe tinha sacrificado 347 aparelhos, incluindo praticamente todos os transportes utilizados nas operações de desembarque aéreo na Holanda e na Bélgica. E a Luftwaffe carecia fundamentalmente do equipamento para a missão que lhe era atribuída. Os caças Messerschmitt Bf-109, os melhores da Alemanha, tinham um raio de ação tão reduzido, operando a partir das bases francesas, que só podiam cobrir o sudeste da Inglaterra durante 10 ou 15 minutos antes de ter que regressar. Em 15 de agosto de 1940, a Luftwaffe lançou um ataque massivo a partir da Noruega e da Dinamarca com a 5ª Frota Aérea, sem escolta de caças,
confiando na distância para se proteger. O resultado? Os caças britânicos interceptaram as formações sem defensores e destruíram 20% dos aviões atacantes naquele dia. Para o bombardeio noturno estratégico, a Luftwaffe teria precisado de uma frota de bombardeiros pesados de longo alcance. O Ministério do Ar tinha pedido em 1938 uma frota de 500 Heinkel Re-177 para ser completada em 1941 a 42, mas o Re-177 sofria de um defeito de design fundamental. Seus motores configurados em pares deviam compartilhar uma hélice para reduzir a resistência aerodinâmica, o que produzia uma tendência ao superaquecimento e à autocombustão que rendeu ao avião o apelido de isqueiro voador. Nunca entrou em produção em escala significativa. Nos meses críticos da Batalha da Inglaterra, a Grã-Bretanha produzia o dobro de caças que a Alemanha. A cifra exata do período julho a dezembro de 1940, a Grã-Bretanha produziu 4.283 aviões de caça, a Alemanha 2.615. A margem de produção não foi o que decidiu o resultado, mas sim o que deu à RAF a margem de segurança suficiente para continuar absorvendo perdas. O que realmente decidiu a batalha foi a decisão de Göring de 7 de setembro de mudar o objetivo do ataque, dos aeródromos e das instalações de radar da RAF, que estavam à beira do colapso, para os bairros residenciais de Londres. A mudança aliviou a pressão sobre o Fighter Command no momento mais crítico. Os aeródromos do sudeste da Inglaterra, que nos últimos dias de agosto tinham sofrido danos graves com pistas inutilizadas e sistemas de comunicação destruídos, receberam o respiro de que precisavam para serem reparados e se recuperarem. Para setembro de 1940, a Luftwaffe tinha perdido a batalha. A Operação Leão Marinho, o plano de invasão anfíbio da Grã-Bretanha, foi adiada indefinidamente, nunca seria executada. Em 31 de julho de 1940, poucas semanas depois da capitulação francesa, Hitler convocou seus generais no Berghof e anunciou sua decisão. A Alemanha atacaria a União Soviética na primavera de 1941. Era a única forma de arrancar da Grã-Bretanha sua espada no continente, privar os estadunidenses de um aliado potencial na Europa e assegurar os recursos de que a Alemanha precisava para a confrontação final com o poder anglo-americano. Mas atrás desta lógica geopolítica havia uma pressão econômica mais imediata e urgente que os historiadores tardaram décadas em compreender plenamente. A Alemanha não podia consolidar seu domínio sobre a Europa Ocidental sem cair em uma dependência crescente e perigosa da União Soviética. Quando a análise da situação econômica real no outono de 1940 foi posta sobre a mesa do OKW, o quadro era sombrio. Apenas a Ucrânia produzia os excedentes agrícolas necessários para sustentar as densas populações de animais da Europa Ocidental. Apenas na União Soviética estavam o carvão, o ferro e os metais de liga necessários para manter o complexo militar industrial. Apenas no Cáucaso havia o petróleo necessário para fazer a Europa independente do suprimento marítimo. Sem acesso a esses recursos, a Alemanha enfrentaria uma guerra prolongada contra a Grã-Bretanha e a América, com perspectivas cada vez mais obscuras. Para novembro de 1940, quando o chanceler soviético Vyacheslav Molotov visitou Berlim, um dos primeiros pontos na agenda alemã era um pedido urgente para duplicar as importações de grão da URSS, do 1 milhão de toneladas anuais atuais para o dobro. As reservas de grão preocupavam até a cúpula militar. O general Halder anotou em seu diário em dezembro de 1940: "Nós nos arranjaremos em 1941. Depois, a situação é imprevisível." O dilema se tornava mais esquizofrênico a cada semana. Em outubro de 1940, Göring ordenou que pelo menos até 11 de maio de 1941 as entregas à União Soviética e assim ao Exército Vermelho deviam ter igual prioridade que as demandas da Wehrmacht.
A Alemanha exportava para a URSS ferramentas de máquina de precisão, equipamentos ópticos, patentes industriais. A URSS devolvia petróleo, manganês, cromo, trigo. Assombrosamente, algumas dessas entregas de tecnologia alemã continuaram até dias antes de 22 de junho de 1941. A alternativa, interrompê-las prematuramente, teria alertado Stalin do ataque iminente. O plano de campanha para Barbarossa foi o mais ambicioso na história da guerra moderna. A força que cruzou a fronteira em 22 de junho de 1941 somava 3.050.000 homens, organizados em 3 grupos de exércitos que operavam simultaneamente sobre uma linha de frente de mais de 1.000 quilômetros. O exército tinha sido ampliado de 143 para 180 divisões entre maio de 1940 e junho de 1941. O número de divisões Panzer tinha se duplicado de 10 para 20. Os tanques médios de combate, os Mark III, IV e os modelos tchecos também tinham praticamente duplicado. Mas o exército que invadiu a URSS era, em um sentido fundamental, um exército pobre. Apenas 33 de suas 130 divisões eram motorizadas ou blindadas. As outras 3/4 partes marcharam a pé, como as tropas de Napoleão 129 anos antes, com seus suprimentos transportados em entre 600.000 e 750.000 cavalos e 15.000 carroças Panzer de tipo russo fornecidas às unidades de infantaria. Os especialistas em logística do OKW calcularam que o alcance operacional eficiente para os caminhões era de 600 quilômetros, o que dava uma profundidade operacional real de 300 quilômetros. Além desse ponto, os caminhões consumiam mais combustível do que transportavam. A distância entre a fronteira polaco-soviética e Moscou era de quase 1.000 quilômetros. O plano completo da campanha dependia de que a totalidade do trabalho de destruição do Exército Vermelho se completasse dentro dos primeiros 500 quilômetros até a linha do rio Dnieper-Divina. Além desse ponto, os problemas logísticos se tornariam progressivamente insuperáveis. Um dos primeiros jogos de guerra realizados para testar o plano de Barbarossa concluiu que, a menos que tanto a destruição do Exército Vermelho quanto a captura de Moscou pudessem se completar em questão de meses, a Alemanha enfrentaria uma guerra longa e prolongada, além da capacidade das forças armadas alemãs para travá-la. O general Erich Marcks, a quem se encarregou de preparar o primeiro rascunho do plano de ataque, preparou também uma avaliação estratégica ampla, na qual considerou a possibilidade de que o Exército Vermelho pudesse prolongar a batalha além do outono de 1941. Concluiu-se então que a Alemanha teria que se preparar para uma guerra em 2 frentes contra uma coligação formada pela União Soviética e o Império Britânico, respaldada pelo potencial econômico dos Estados Unidos. Diante dessa perspectiva, Marx se consolou com a crença de que, se a Alemanha conseguisse se apoderar dos celeiros da Ucrânia e do controle completo do Báltico, teria pouco a temer. Era um raciocínio que ignorava os 2.000 quilômetros entre a fronteira polonesa e os campos petrolíferos do Cáucaso. O general Thomas, em uma revisão retrospectiva, apontou o nó do problema. Uma vitória final na guerra devia ser alcançada a qualquer preço em 1940, sobretudo para anular a assistência americana às potências ocidentais, cuja aceleração já então fazia parte dos nossos cálculos. E, por sua vez, Barbarossa se justificava como o meio de completar essa vitória que a França não tinha fechado. Era uma cadeia de raciocínios onde cada elo dependia do anterior, e onde qualquer falha em um deles fazia colapsar toda a estrutura. Em 22 de junho de 1941, os 3 milhões de soldados alemães que cruzaram a fronteira levavam em suas mochilas rações para apenas 3 dias. Seus comandantes esperavam estar de volta aos seus postos de trabalho até o final de agosto. Os números do petróleo são brutais e simples. Entre 1940 e 1943, a mobilidade do exército, da marinha e da aviação alemãs
sem contar a economia doméstica, dependia de importações anuais de 1,5 milhão de toneladas de petróleo, principalmente da Romênia. Além disso, as fábricas de combustível sintético alemãs, a um custo enorme, produziam um fluxo que cresceu de 4 milhões de toneladas em 1940 até um máximo de 6,5 milhões em 1943. As vitórias de 1940 tinham adicionado uma série de grandes consumidores de petróleo ao déficit já existente. A economia francesa antes da guerra consumia pelo menos 5,4 milhões de toneladas anuais a um ritmo per capita 60% maior do que a Alemanha. Sob a ocupação, a França foi reduzida a apenas 8% de seu suprimento do pré-guerra, o que provocou que milhares de litros de leite estragassem no campo francês a cada dia, simplesmente porque não havia gasolina para os caminhões de recolha. A Grã-Bretanha, por comparação, importava petróleo a uma taxa fenomenal. Em 1942, apesar dos ferozes combates navais no Atlântico, a Grã-Bretanha importou 10,2 milhões de toneladas, 5 vezes a quantidade que a Alemanha recebia da Romênia. Em 1944, em preparação para a Normandia, os envios de petróleo para a Grã-Bretanha alcançaram mais de 20 milhões de toneladas, 9 vezes a cifra máxima jamais importada pela Alemanha durante toda a guerra. As consequências da escassez eram visíveis em detalhes que revelam a precariedade real do esforço bélico. Em novembro de 1941, a fábrica de caminhões Opel em Brandenburg, a maior da Alemanha, teve que fechar temporariamente porque carecia do combustível necessário para verificar as bombas de combustível dos veículos que saíam da linha de montagem. Uma atribuição especial de 104 metros cúbicos de carburante teve que ser organizada pelo escritório econômico da Wehrmacht. O general Adolf von Schell, responsável pela indústria de veículos a motor, propôs em maio de 1941 desmotorizar parcialmente a Wehrmacht. A Luftwaffe tinha pilotos com menos de 15 quilômetros de experiência em estrada dirigindo caminhões pesados porque os racionamentos de combustível não permitiam mais treinamento. O carvão mostrava uma imagem similar. O relatório Winkhaus, encomendado pela indústria siderúrgica no final de 1940 para calcular a produção máxima factível sob controle alemão, concluiu que o teto real estava em torno de 46 milhões de toneladas de aço anuais e que alcançá-lo dependia de aumentar a produção de carvão de coque em 15 milhões de toneladas adicionais. Em contrapartida, a produção de carvão no Ruhr tinha alcançado seu máximo em 1939 com algo mais de 130 milhões de toneladas e a partir de 1941 caía a um ritmo de 2 milhões de toneladas ao mês entre março e agosto. Na França, a produção carbonífera caiu 18% em 1940 e nunca se recuperou. No verão de 1941, as autoridades de ocupação alemãs tiveram que enfrentar uma grande greve nas minas de carvão belgas e do norte da França, cuja causa não era difícil de identificar. Havia esposas de mineiros diante das prefeituras da Valônia, agitando sacos de batatas vazios em silencioso protesto pela fome. E atrás do carvão e do petróleo havia a comida. A colheita alemã de 1940 e de 1941 esteve muito abaixo da média. As importações dos territórios ocupados não compensaram a diferença. Para o final de 1941, as reservas de grão do Reich Alimentar, que tinham começado a guerra com 8,8 milhões de toneladas acumuladas, estavam perto do esgotamento. Em junho de 1941, as rações de carne para a população civil já tinham sido cortadas pela primeira vez. A pecuária suína tinha sido reduzida em 25% desde o início da guerra por falta de rações. Backe comunicou a Hitler que, sem nova fonte de abastecimento, os cortes massivos de rações eram inevitáveis para 1942. Diante deste quadro de escassez acumulada, a cifra de produção combinada aliada resultava devastadora.
Em 1942, a produção combinada de armamento dos 3 aliados principais alcançou o quádruplo da alemã. Em 1943, os aliados produziram 151 mil aviões militares. A Alemanha produziu 25.527. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos juntos puseram em serviço naquele ano mais de 10 milhões de toneladas de novos navios de guerra. A armada alemã afundava-se, literal e figurativamente. A guerra não foi um resultado inevitável desde o princípio. Houve pelo menos 6 momentos em que o desfecho poderia ter sido diferente. Primeiro, Dunkerque, maio de 1940. Em 24 de maio, quando as unidades Panzer alemãs se encontravam a 16 quilômetros de Dunkerque e o grosso da força expedicionária britânica estava encurralado contra a costa, Hitler emitiu a famosa Ordem de Parada. Os tanques pararam durante 48 horas cruciais. As razões reais têm sido debatidas. Göring queria que a Luftwaffe levasse o crédito da vitória. O general Gerd von Rundstedt, ao comando do Grupo de Exércitos A, recomendou a pausa para reorganizar as linhas sobreestendidas. Hitler poderia ter querido deixar uma saída honrosa aos britânicos para facilitar uma eventual negociação de paz. Qualquer que fosse a razão, 370 mil soldados aliados escaparam por mar. A maior parte da liderança militar experiente da Grã-Bretanha sobreviveu para reorganizar e treinar o exército que eventualmente voltaria ao continente. Se esses homens tivessem sido capturados, a Grã-Bretanha teria tido que começar do zero para construir um exército capaz de ofensivas significativas. Entre o material perdido em Dunkerque apenas pelo exército britânico, havia 2.472 canhões, 63.879 veículos e 76 mil toneladas de munição. O exército que escapou deixou tudo isso nas praias, mas os homens que o operavam regressaram a casa e usaram sua experiência para treinar o exército que combateria no norte da África, Sicília, Itália e Normandia. Segundo, a decisão de Göring em agosto de 1940 na Batalha da Inglaterra. Durante 2 semanas críticas, entre 8 e 23 de agosto, a Luftwaffe atacou sistematicamente os aeródromos e as instalações de radar da RAF no sudeste da Inglaterra. O Fighter Command registrou perdas de 103 pilotos mortos e 128 feridos graves apenas na primeira semana de agosto. Vários aeródromos-chave, entre eles Biggin Hill, Canley e Hornchurch, sofreram danos graves com pistas inutilizadas. Em 6 de setembro, o quartel-general do RAF Fighter Command estimava que, se a pressão continuasse durante outras 2 semanas ao mesmo ritmo, ver-se-iam obrigados a retirar os esquadrões para o norte do rio Tamisa. Göring mudou de objetivo em 7 de setembro. O Blitz contra Londres começou naquele dia. As cidades sofreram danos enormes e morte de civis. Mas os aeródromos foram reparados. A pergunta contrafactual é legítima. Se a pressão sobre os aeródromos tivesse continuado outras 2 ou 3 semanas, a RAF teria colapsado no sudeste? Provavelmente não completamente. Tinha aeródromos no norte da Inglaterra e Escócia fora do alcance dos Bf-109. Mas o custo de se retirar do sudeste teria sido deixar sem defesa aérea as praias de invasão mais acessíveis, o que mudava fundamentalmente o cálculo sobre se a Operação Leão Marinho era viável. Terceiro, o Mediterrâneo, outono de 1940. Em setembro e outubro de 1940, Hitler reuniu-se com Franco em Hendaye, em 23 de outubro. O preço pedido pela Espanha para entrar na guerra, territórios na África Francesa, Marrocos, armamento pesado e garantias de suprimento de alimentos e combustível, resultou inaceitável para Hitler, que não queria compensar a Espanha às custas da França de Vichy, da qual precisava como fachada de ocupação cooperativa. Hitler comentou depois que preferia submeter-se a 3 ou 4 operações dentárias do que voltar a reunir-se com Franco.
Mas a soma do que a Espanha teria aportado era estrategicamente decisiva. Gibraltar tomado, o acesso britânico ao Mediterrâneo bloqueado. A partir do norte da África, as forças do eixo teriam podido alcançar o Canal de Suez sem o fardo dos permanentes problemas de suprimento que torturaram Rommel entre 1941 e 1943. O Império Britânico no Oriente Médio teria enfrentado um cerco potencialmente fatal. Quarto, os Balcãs, primavera de 1941. O golpe de Estado pró-democrático na Iugoslávia, em 27 de março de 1941, levou Hitler a ordenar a invasão da Iugoslávia e da Grécia, atrasando a data de início de Barbarossa de 15 de maio original para 22 de junho. A perda foi de 4 a 6 semanas, dependendo de como se calcule. O general Guderian argumentou depois que as chuvas primaveris de 1941 foram extraordinariamente intensas naquele ano e teriam tornado os caminhos soviéticos intransitáveis mesmo para um início mais cedo. O general Erich von Manstein, por sua parte, considerava que o atraso não tinha sido o fator decisivo. A pergunta permanece aberta. Mas a matemática do tempo é implacável. O grupo de exércitos Centro chegou aos arredores de Moscou na primeira semana de dezembro de 1941, detido pela resistência soviética e pelo inverno. Se Barbarossa tivesse começado em 15 de maio, essas mesmas operações teriam ocorrido com 6 semanas de margem adicional antes que o solo congelasse. A lama do degelo primaveril teria sido igualmente problemática para um início mais cedo, sim. Mas a janela de campanha de bom tempo teria sido 6 semanas mais longa. Quinto, a decisão sobre Moscou versus o Sul, verão de 1941. Este é talvez o ponto de discórdia mais profundo entre Hitler e seu Estado-Maior durante toda a campanha de Barbarossa. Em julho de 1941, com o Exército Vermelho aparentemente se desmoronando sob os impactos iniciais, Halder e o comando do Grupo de Exércitos Centro, o Marechal de Campo Fedor von Bock, argumentaram a favor de uma concentração imediata de todos os recursos disponíveis em uma corrida direta em direção a Moscou. Hitler, em contrapartida, insistiu em desviar forças para o sul para tomar Kiev e o Donbass industrial, e para o norte para consolidar o cerco de Leningrado. A Batalha de Kiev, em agosto e setembro, foi a maior vitória de cercamento da história. 665 mil soldados do Exército Vermelho capturados. Foi também a decisão que esgotou as divisões Panzer de que Bock precisava para chegar a Moscou antes do inverno. A Operação Tufão, o avanço final sobre Moscou, não começou até 2 de outubro de 1941. As primeiras geadas chegaram antes que as colunas alcançassem seus objetivos. Halder anotou em seu diário em novembro: "Nossas tropas estão esgotadas. Os suprimentos não chegam. Os veículos falham pelo frio." Sexto, a declaração de guerra aos Estados Unidos, dezembro de 1941. Em 11 de dezembro de 1941, 4 dias depois do ataque japonês a Pearl Harbor, Hitler declarou a guerra aos Estados Unidos. Não estava obrigado a fazê-lo pelo Pacto Tripartite, que só me comprometia a Alemanha a ajudar o Japão se este fosse atacado, não se o Japão fosse o agressor. Os assessores jurídicos de Ribbentrop no Ministério das Relações Exteriores apontaram esta distinção. Ao declarar a guerra, Hitler resolveu o dilema político mais difícil que Roosevelt enfrentava: como levar um Congresso dividido e um país com fortes correntes isolacionistas a uma guerra na Europa quando o ataque japonês tinha ocorrido no Pacífico. A estratégia aliada de Europa primeiro já estava acordada entre Churchill e Roosevelt desde a Conferência Arcádia de janeiro de 1942, na qual se estabeleceu que 80% dos recursos bélicos americanos se dirigiriam à frente europeia e atlântica.
mas essa estratégia teria sido enormemente mais difícil de justificar politicamente perante o Congresso se Hitler não tivesse tomado a iniciativa da declaração. No verão de 1942, quando as unidades alemãs chegaram ao Volga e começaram o cerco de Stalingrado, havia uma sensação no quartel-general de Hitler de que a guerra ainda podia ser ganha. O grupo de exércitos A avançava em direção aos campos petrolíferos do Cáucaso. O general Feldmarschall Erwin Rommel tinha chegado a El Alamein, a 100 quilômetros de Alexandria e do Canal de Suez. O U-Boat número 500 tinha sido posto em serviço em setembro. As cifras de produção armamentista cresciam sob a direção de Albert Speer. Mas na inteligência dos analistas econômicos e militares que viam os números completos, já tudo estava dito. O general Thomas, em uma revisão da situação no final de 1941, avaliou que a produção armamentista combinada da Grã-Bretanha, da União Soviética e dos Estados Unidos já superava a alemã. A lacuna não faria senão crescer. Albert Speer, nomeado ministro dos armamentos em 8 de fevereiro de 1942 após a morte de Fritz Todt em um acidente de aviação, cujas causas exatas nunca se esclareceram completamente, fez o que ninguém previa possível. Entre 1942 e 1944, aumentou a produção de armamentos alemã em mais de 300% mediante a racionalização, a eliminação de gargalos, a supressão da duplicação burocrática entre os ministérios rivais e a importação massiva de mão de obra forçada dos territórios ocupados. Para o verão de 1944, a Alemanha produzia mais tanques, mais aviões e mais artilharia do que em qualquer outro momento da guerra. Mas a narrativa oficial do milagre armamentista de Speer merece uma análise mais precisa, porque era em parte propaganda tão cuidadosamente construída quanto qualquer cartaz de Goebbels. Speer foi consciente desde o princípio do valor simbólico dos números de produção. Em suas próprias palavras, estava decidido a não repetir o erro de 1917, quando o regime do Kaiser tinha permitido que o ânimo da população alemã se desmoronasse ao não mantê-la informada do notável rendimento da indústria alemã. Nas primeiras semanas de seu mandato, projetou com Hitler uma série de noticiários cinematográficos mostrando a produção massiva de tanques, exibindo-os como mais poderosos e compactos do que os soviéticos. Em maio de 1942, organizou uma cerimônia pública em Berlim para honrar o trabalhador de armamentos mais produtivo da Alemanha, o mestre de obras Franz Hahne, da fábrica de tanques Alket, a quem se pendurou a Cruz ao Mérito de Guerra das mãos do herói de guerra Cabo Kron, diante de um público que incluía Göring, Keitel e Bach. Speer jactou-se em um discurso diante de 10.000 trabalhadores de armamentos no Sportpalast de Berlim em 5 de junho de 1943, de um aumento de 6 vezes na produção de munição e um incremento de 4 vezes na de artilharia. Os observadores notaram que não dava cifras absolutas. O que não mencionava era que seus índices se calculavam tomando como ponto de referência períodos de 1941, quando a produção tinha sido excepcionalmente baixa e que a produção alemã total continuava sendo eclipsada pela massa de material que os aliados lançavam contra a Alemanha. O milagre tinha, além disso, uma base obscura. Suas pré-condições tinham sido criadas pelos elementos mais brutais do regime nazista. O Gauleiter Fritz Sauckel, como organizador do programa de trabalho forçado, que recrutou milhões de trabalhadores dos territórios ocupados, e Herbert Bach, o ministro da Alimentação que tinha concebido o Plano da Fome e que no verão de 1942 combinou com Himmler as demandas de produção alimentícia com o extermínio sistemático da população judia do governo geral polonês, calculando explicitamente quantas toneladas de grão liberaria cada onda de deportações para os campos de extermínio. Bach
formulou-o diante dos administradores do governo geral em 23 de junho de 1942. No governo geral ainda há 3,5 milhões de judeus. A Polônia deve ser saneada no próximo ano. A conexão entre a produção de armamentos de Speer, a política alimentícia de Bach e o genocídio de Himmler não era casual, era sistêmica. O milagre armamentista era real em seus números, mas insuficiente em sua escala. Os aliados cresciam mais rápido. O bombardeio estratégico aliado, que começou a ser verdadeiramente efetivo em meados de 1943, começou a atacar os gargalos da economia alemã que Speer não podia remediar: as refinarias de combustível sintético, os nós ferroviários, as fábricas de rolamentos de esferas das quais dependia toda a indústria mecânica. Quando os bombardeiros americanos atacaram Schweinfurt, onde se concentrava 50% da produção alemã de rolamentos de esferas, em 14 de outubro de 1943, perderam 60 dos 291 B-17 empregados, 20%. Foi uma perda que quase afundou o programa de bombardeio de longo alcance. Mas os danos à produção de rolamentos foram suficientes para preocupar Speer por semanas. E a partir de 1944, com a introdução do caça de longo alcance P-51 Mustang, que podia acompanhar os bombardeiros da Grã-Bretanha até Berlim e voltar, a Luftwaffe começou a perder sistematicamente a batalha pela superioridade aérea sobre a Alemanha. A produção de petróleo sintético alemã alcançou seu pico em maio de 1944, com 316 mil toneladas. Em setembro daquele ano, depois de ataques repetidos sobre as plantas de hidrogenação, tinha caído para 17 mil toneladas. Os aviões amontoavam-se nos aeródromos sem combustível. Os instrutores de voo da Luftwaffe não podiam treinar os novos pilotos porque não havia combustível para o treinamento. O exército mobilizava-se cada vez mais em carroças puxadas por cavalos. A batalha de produção já estava perdida. O único recurso que restava era atrasar a derrota. Em 30 de abril de 1945, no bunker sob a chancelaria do Reich em Berlim, Adolf Hitler deu um tiro em si mesmo. Eva Braun tomou cianeto. O Terceiro Reich, que tinha prometido durar 1000 anos, tinha durado 12. As cidades da Alemanha eram escombros. O país estava ocupado por 4 potências. Sua economia tinha deixado de funcionar. Suas cidades maiores, entre elas Dresden, Hamburgo, Colônia e a própria Berlim, eram paisagens de pedra calcinada e aço torcido. A segunda pergunta de fundo nesta história não é por que a Alemanha perdeu. É porque o Terceiro Reich se manteve combatendo quando a derrota era matematicamente inevitável desde, no mínimo, princípios de 1943. A resposta tem várias camadas. A primeira é coação direta. Os tribunais militares alemães executaram mais de 15 mil soldados alemães por deserção ou covardia durante a guerra. Uma cifra que contrasta com a única execução por deserção pura no exército estadunidense, o soldado Ed Slovic, fuzilado em 31 de janeiro de 1945 em Sainte-Marie-aux-Mines, França. O único em 80 anos de história militar americana. As execuções alemãs concentraram-se na segunda metade da guerra. À medida que a derrota se tornava mais óbvia, a represália contra a dissidência tornava-se mais extrema. Nos últimos meses do conflito, o juiz militar Roland Freisler me presidia tribunais de honra que em ocasiões ditavam sentença e executavam no mesmo dia. Homens foram enforcados com cordas de piano em Berlim por falar em privado que a guerra estava perdida. A segunda camada é o medo do inimigo do leste. Desde 1941, a propaganda nazista tinha apresentado a União Soviética como uma horda asiática destruidora de civilizações. As atrocidades cometidas pela Wehrmacht e pela SS em solo soviético durante 4 anos eram suficientes para justificar o terror à represália.
E quando o Exército Vermelho cruzou a fronteira da Prússia Oriental em outubro de 1944, e as tropas soviéticas cometeram massacres contra a população civil alemã, incluindo a chacina em Nemmersdorf, esse terror converteu-se em algo concreto e verificável. As colunas de refugiados que abandonavam as cidades do leste confirmavam o pior. Combater até a morte parecia preferível a cair em mãos soviéticas. A terceira camada é mais perturbadora ainda, a crença na possibilidade de uma reviravolta. Hitler mesmo manteve até seus últimos dias no bunker a convicção cada vez mais delirante de que alguma combinação de circunstâncias reverteria a situação. As armas milagrosas, o foguete V2, o primeiro míssil balístico da história, operacional desde setembro de 1944, o avião a jato Messerschmitt, Me-262, mais rápido do que qualquer caça aliado, mas chegado demasiado tarde e em demasiado poucos números. Os projetos de submarinos de tipo 21 e 23, com capacidade de navegação submarina prolongada e velocidades subaquáticas sem precedentes que entrariam em serviço justo quando a guerra terminava, e a esperança que Goebbels alimentou ativamente nas últimas semanas de que a coligação aliada se romperia, de que a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos entrariam em conflito com a União Soviética antes que a Alemanha fosse completamente esmagada. Essa última esperança recebeu uma injeção de aparente substância quando, em 12 de abril de 1945, morreu Franklin D. Roosevelt. No bunker, desrolharam-se garrafas de champanhe. Goebbels ligou para Hitler para comunicar-lhe a notícia como se fosse o milagre prometido. A morte do czar, que, segundo a história, tinha salvado Frederico, o grande da derrota na Guerra dos 7 Anos. Hitler respondeu que a história se repetia. Harry Truman assumiu a presidência. As tropas soviéticas continuaram seu avanço em direção a Berlim. 18 dias depois, Hitler estava morto. As armas milagrosas, a ruptura aliada, a reviravolta estratégica, tudo chegou demasiado tarde, em quantidades insuficientes ou simplesmente não chegou. Mas a crença em sua possibilidade manteve funcionando o aparelho de repressão e propaganda o suficiente para que a guerra se prolongasse meses depois de qualquer análise racional indicar que devia terminar. Cada mês que o Terceiro Reich continuou combatendo depois de a derrota ser inevitável, morreram entre 300 mil e 500 mil pessoas alemãs e de outras nacionalidades. Auschwitz esteve operando até 27 de janeiro de 1945. Treblinka assassinou até agosto de 1943. Os trens de deportação continuaram circulando enquanto os exércitos aliados avançavam. O Holocausto não terminou quando a guerra estava perdida militarmente. Terminou quando os exércitos que administravam os campos foram fisicamente desalojados pelo inimigo. A pergunta de por que a Alemanha esteve tão perto de ganhar leva inevitavelmente à pergunta de que classe de mundo teria sido esse. Um continente sob hegemonia nazista. Uma Europa onde o Generalplan Ost tivesse procedido com suas projeções de deslocar entre 31 e 45 milhões de eslavos para colonizar o leste com populações de língua alemã. Uma ordem mundial onde a força, a pureza racial e a conquista teriam substituído, ainda que provisoriamente, as estruturas do direito internacional. As calamidades políticas e econômicas que permitiram a ascensão do nazismo, a Grande Depressão, as reparações de Versalhes, a fraqueza das instituições democráticas de Weimar, a incapacidade das democracias europeias para responder coletivamente à ameaça antes que fosse demasiado tarde, não eram anomalias históricas. Eram o resultado de tensões e contradições presentes em qualquer sociedade moderna sob estresse suficiente. A Alemanha perdeu porque a distância entre seu poder real e suas ambições era insuperável. Foi, mas essa distância não teria bastado por si só se não tivesse havido uma cadeia de decisões humanas corretas no momento correto. Churchill recusando a paz negociada em maio de 1940,
os pilotos da RAF aguentando em agosto e setembro do mesmo ano, os soldados soviéticos resistindo nos arredores de Moscou em dezembro de 1941, Roosevelt convencendo o Congresso a apoiar a Grã-Bretanha antes de Pearl Harbor, Zhukov mobilizando as divisões siberianas com informação de inteligência que apenas chegou a tempo. A Segunda Guerra Mundial não foi ganha apenas pelos homens e pelas fábricas, foi ganha também pela capacidade das democracias de se coesionarem diante da ameaça existencial quando suas instituições, embora imperfeitas, funcionaram o suficientemente bem para produzir liderança nos momentos em que se necessitava. E a Alemanha a perdeu não apenas por falta de recursos, mas porque um sistema político que concentrava toda a autoridade na intuição de um único homem, sem mecanismos de correção, sem possibilidade de debate honesto, sem ninguém que pudesse dizer ao Führer que estava errado sem arriscar sua cabeça, tomou decisões cada vez mais desconectadas da realidade material, até que a realidade material se impôs da única forma que sempre se impõe no final, com o peso das cifras.